estudando sobre o fraco invencível, a invencibilidade do crente fraco, em que se constitui a invencibilidade do crente fraco. Tá bom assim. Então peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Nós estamos meditando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 9. Apenas uma frase que nós estamos utilizando para refletirmos um pouco sobre este tema. A invencibilidade do crente fraco. Em que consiste esta invencibilidade? Então, o texto bíblico que estamos usando é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 9. Diz assim: porque nos regozijamos de estar fracos. Diga comigo, porque nos regozijamos de estar fracos. Muito bem. Só a título de revisão, falamos aqui de que a palavra fraco é uma palavra que tem origem no grego astenes ou asteneia, e ambos os termos, que é um verbo e um substantivo, significam ausência de força, indica também incapacidade de produzir resultados. Este é o sentido básico da palavra fraco ou fraqueza na Bíblia. Falei também de que a palavra fraco ou fraqueza, o seu significado está relacionado diretamente com o seu contexto. Daí, nem sempre a palavra fraco possui um único sentido nas Escrituras. Percebemos de que, no estudo que já analisamos, depois os irmãos poderão assistir no canal, estaremos postando no meu canal só a pregação. Não sei se foi postada ainda, porque tivemos o congresso e o William está sobrecarregado lá de atividades lá em Petrolina. Mas eu creio que em breve ele vai estar postando a mensagem do encontro passado. Então falamos sobre fraqueza física, referindo-se a doenças, a falta de energia física. Falamos de fraqueza posicional, e aqui apresentamos na Bíblia a fraqueza no sentido de posição no corpo, que existe no corpo pessoas em posições mais nobres do que outros, isto na simbologia da igreja como um corpo de Cristo. E Paulo falou disso em 1 Coríntios 12, 22, os membros mais fracos são necessários, e ele está falando ali de pessoas que estão posicionalmente em um lugar inferior a outro. No membro de Cristo, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz. No corpo de Cristo, um é orelha, outro é dedo da mão, o outro é o dedo do pé. Entendeu, meus irmãos? Dentro dessa figura de linguagem. Então, um corpo, ele não pode ter membros só próximo à cabeça, ele tem os membros mais distantes. E isto ocorre também no contexto cristão. Nem todo mundo na igreja foi chamado para liderar, para pastorear, para exercer função de líder, porque senão não teríamos igreja, só teríamos um púlpito. Então, existem pessoas que vão ocupar funções diferentes da nossa. E nesse contexto a Bíblia fala de fraqueza nesse aspecto posicional, mas não inutilidade e não falta de valor. Essa fraqueza não se constitui inferioridade em relação ao valor da pessoa, não, mas a posição da pessoa. Todos nós aqui temos o mesmo valor diante de Deus, da porta ao púlpito há o mesmo valor. Jesus não derramou um sangue azul e o outro vermelho para diferenciar a pessoa, ele derramou um sangue só para mostrar que todos foram pagos pela mesma moeda, todos possuem o mesmo valor diante dele.
Amém, meus irmãos? De pastor a congregado. Foi comprado pelo sangue de Jesus, foi pela mesma moeda. Pastor não vale mais do que congregado. O que ele tem é mais responsabilidade, mas em questão de valor, todos valemos a mesma moeda. Quem me entende, diga amém. Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, é isso que a Bíblia diz, e não podemos pensar diferente. Então falamos aqui de fraqueza posicional, fraqueza humana, a limitação da vida humana. Todos nós desejamos uma vida longeva, mas nem todos nós adquirimos, esse privilégio. Podemos adquirir, alguns têm uma vida mais longeva, outro mais curta. É claro que aí existem vários fatores que explicam a razão disso aí. Um dos fatores que encurta a nossa existência, ou que leva a pessoa a morrer prematuramente, é a loucura. A Bíblia diz: não sejais louco, senão destruirias a ti mesmo e morrerias antes do teu tempo. Está lá em Eclesiastes. Então tem gente que diz assim: crente não é peru para morrer de véspera. Se o crente agir com loucura, ele morre antes que um peru morra. Então é preciso ele ter muito cuidado, porque não existe isso. A garantia da longevidade é a sabedoria, a obediência. Amém, meus irmãos? Aos pais, obedece ao teu pai e à tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. É a vida debaixo da proteção de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O último versículo diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então existem fatores que garantem a longevidade. E se a pessoa quebra esses princípios, será quebrado por eles também. Então é preciso levarmos em consideração essas verdades. Então existe a fraqueza humana. Salmo 39, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Fraqueza moral, falamos aqui da fraqueza moral. Pessoas que aceitam ser reféns de seus desejos carnais, dos sentimentos e desejos depravados, e não somente no aspecto da sexualidade, mas dos vícios também. Pessoas que se permitem ser reféns dos seus desejos carnais. Estão na igreja, mas não permitem que o Espírito Santo trabalhe em determinadas áreas de suas vidas. Pessoas que precisam abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar em determinadas áreas, e por conta disso terminam caindo em pecados de imoralidades, pecados de impurezas, e por aí se vai. Pecado de vícios, por conta da fraqueza moral. Alimentam tanto o homem carnal que terminam sufocando o homem espiritual. Alguém perguntou a um sábio que criava cães e colocava-os para brigarem em uma feira. E aquele sábio, ele utilizava os cães para adquirir dinheiro. E em determinado dia, ele colocava um cão preto e um cão branco para lutarem, para brigarem. E o povo apostava no cão branco e ele apostava no cão preto. Resultado, no final, o cão de cor preta ganhava. E o povo ficou sem entender. Na outra semana, ele apostava no branco e o povo apostava no preto. E o cão branco ganhou a briga. E teve uma pessoa que, incomodada de ver isso, todas as vezes aquele homem ganhando e as pessoas não ganhavam, nunca acertavam, perguntaram a ele: qual é o segredo? E ele disse: o segredo disso é que antes de eu vir para a feira, eu passo uma semana alimentando o cão que eu quero que ganhe. Então eu alimento o preto e deixo o branco com fome. Quando chega o dia da feira, quem vai ganhar? O que está mais bem alimentado. E o outro perde porque está fraco. Do mesmo jeito eu faço com o outro. Resultado: aquele que eu alimento mais é o que está mais disposto, mais forte. Isso pode ser aplicado à vida espiritual. Se você alimenta mais a sua carne vai vencer o espírito, seu espírito. Se você alimenta mais o seu espírito vai triunfar sobre a sua natureza carnal.
qual dos dois você está alimentando mais? Para depois não estar colocando a culpa em Jesus. Ah, Jesus não me ajuda. Não é Jesus que não te ajuda, é você que está colocando o espírito em jejum e a carne está fortalecendo ela, a musculatura da carne, dos desejos carnais. Então, se o crente só vive na novela, nos filmes, nas coisas, não lê Bíblia, não ora, não busca, como é que ele quer vencer espiritualmente desse jeito? Se só vive no celular, só vive no computador, só vive em sala de bate-papo, só vive vendo coisas imorais, como é que ele vai vencer? Se ele só alimenta a carne. Se você quiser vencer, dê jejum à sua natureza carnal e dê alimento para o seu espírito, para que ele possa fortalecer-se e sufocar a natureza carnal. Então existe a fraqueza humana, a fraqueza moral, e falei aqui de fraqueza de consciência. Fraqueza de consciência, a falta de maturidade espiritual. Pessoas que estão na igreja, mas ainda falta ali maturidade. Pessoas que não desenvolveu a maturidade espiritual. Tem tanto tempo de crente, mas ainda não amadureceu. E é complicado quando a pessoa passa tanto tempo e não se permite melhorar, crescer, desenvolver, permanece com hábitos de pessoas que são recém-nascidas na fé. É admissível, queridos, é admissível que uma criança faça coisas inconvenientes, mas não é admissível a um adulto. Sabia disso? Se uma criança resolver fazer xixi na frente de todo mundo, a pessoa vai se incomodar um pouco, mas vai dizer, olha, pega esse menino, limpa aquilo ali. Mas se for um adulto, vão dizer que ele ou está doido, ou ele está com algum tipo de problema, porque é inconveniente um adulto praticar obras de criança. Do mesmo jeito é na vida espiritual. Enquanto a pessoa é um novo convertido, tem muitas coisas que se admite, que se suporta, que se aguenta, porque sabemos de que aquela pessoa ainda não aprendeu, não se desenvolveu, mas uma pessoa de tanto tempo na igreja, com hábitos tão básicos, costumes que já deveria ser superado e vencido, então isso aí revela a falta de desenvolvimento espiritual. Pessoas que ficam anãs ou anãos na fé, pessoas com anomalia espiritual. E isso é prejudicial à vida cristã, quando a pessoa deveria amadurecer, deveria crescer, deveria se portar como um crente adulto, ainda se comporta como um crente menino, como um crente que parece que não vê as consequências dos seus atos, acha que pode dizer tudo, pode falar tudo, pode se dirigir a qualquer pessoa sem ética, sem limite, sem respeito. Tem pessoas que é assim na igreja e acha que está tudo certo e não está. Isso é sintoma de meninice, isso é sintoma de imaturidade, isso é sinal de que esta pessoa ainda não cresceu na fé, não entendeu como deve ser a postura de uma mulher cristã, de um homem cristão, de um servo de Deus. Ainda não foi implantada, ainda está num processo. E pelo tempo, o escritor aos Hebreus, ele chega até censurar alguns, dizendo, já deveria ser mestres, mas vai ter que fazer discipulado de novo. Pelo tempo deveria ser mestre, mas vai ter que fazer discipulado, vai ter que tomar o leitinho. E você sabe que é ridículo uma pessoa que não acompanha as mudanças do ciclo da vida. A vida é construída em ciclos, fases infantis, pré-adolescentes, adolescente, juvenil e a vida adulta e anciãos. Então, tem gente que não acompanha essas mudanças. Chega a uma certa idade e quer continuar chupando chupetinha na igreja. Tem pessoas que não desenvolvem. A sua consciência continua consciência de criança, consciência cristã, comportamentos, atitudes, procedências. Tem crente que ele é tão criança, que qualquer coisa na igreja, ele já faz biquinho para chorar, não quer vir mais para o culto, de tão pepetinho que ele é.
É um dengo, é uma manha, é uma coisa. Parece que ele acha que igreja é lugar das pessoas só ovacionar ele, só colocar ele. Irmãos, tira essa ideia fraca da tua cabeça. Na igreja tem todo tipo de pessoas. Pessoas em todos os níveis. E você não pode esperar que todas as vezes vai vir pessoa te elogiar, vai vir pessoas te colocar para cima. Tem pessoas que vai querer te empurrar para baixo. Tem pessoas que vai dar palavras que vai te machucar. E se você ficar fazendo biquinho para chorar, essas pessoas vai dar o culto de ação de graça. E você vai se passar como o errado e a errada. Então amadureça, meu amado. Cresce. Joga fora essa chupeta, em nome de Jesus. Porque tem que ainda quer fazer goi, gagal. Acaba com isso, rapaz. É muito feio uma pessoa que já era para ser adulto se comportar como criança. Todos nós precisamos, um dia, tivemos a necessidade de receber incentivo. Eu lembro que quando comecei a dar uma palavra na igreja, que eu estou aprendendo agora, mas quando eu comecei a dar uma palavra na igreja, eu sabia que tinha errado algumas coisas, mas os irmãos diziam: rapaz, tu prega demais. Eita, rapaz, que mensagem, para me incentivar. Mas o tempo foi passando, e aquelas pessoas foram vendo que eu não poderia ser alimentado só com elogio. E começaram a chegar e dizer: rapaz, tu está falando errado esse verbo. Não é veve, é vive. E eu tive que mudar de veve para vive. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que tem que continuar recebendo elogios sem passar por transformações, por mudança. Não é assim não, querido. Vai chegar alguém que vai te elogiar e vai chegar alguém que vai dizer verdades que você não quer ouvir, mas precisa ouvir. E eu estou falando de pessoas que estão na estatura, na condição e no direito de falar. Porque nem todas as verdades você é a pessoa certa para dizer. E o crente maduro, ele precisa entender isso. Tem coisas na casa que quem pode falar é o pai. Se o irmão mais velho fala, os outros irmãos vão dizer: você é meu pai? Sabe por quê? Porque até para determinados assuntos, nem toda a verdade você é a pessoa certa para dizer. Tem que ser seu pai para lhe dizer. Porque tem que dizer: comigo é assim, eu digo a verdade, mas tu é pai? Se tu não é, fica na tua. Porque senão teus irmãos vão dar cascudo em tu. E depois tu vai dizer: estão me rejeitando. Então não é que tu está falando coisa que não é para você falar. Ele está lá, pastor, isso é Santa Ceia, mas é doutrina também hoje. E aqui não é doutrina pensando em você rodopiar, não. Aqui é doutrina pensando em você crescer, se estruturar. É musculatura para a sua vida espiritual. Você vai ver se eu não arranco essa chupeta. Eu arranco. Eu vou arrancar a chupeta de alguns crentes aqui. Vou arrancar. Viu? E não vou arrancar que nem os pais dizem: eu vou botar na boca do sapo. Não vou botar na boca de sapo coisa nenhuma. Eu vou tirar a chupeta e vou dar um novo convertido. Mas você que já é velhinho vai ter que perder essa chupeta no nome de Jesus. Vai ter que perder. A fraqueza de consciência é a falta de maturidade espiritual, de nível de conhecimento bíblico. Tem pessoas que, por serem crianças na fé, acham que tudo é pecado, é um extremo, e o outro extremo acha que tudo é liberal. São duas coisas que nós devemos ter cuidado, porque isso pode ser sintoma de imaturidade espiritual. Uma é pensar que tudo é pecado, e a outra é achar que tudo pode. Olhe, vamos buscar o equilíbrio nisso aí. A Bíblia ensina o equilíbrio. Em Romanos capítulo 14, versículo 2. E eu acho que eu vou com essa mensagem até o final do mês, viu? Porque nem consegui falar ainda sobre como é que o fraco se torna invencível. Estou dando as características dos fracos. Romanos capítulo 14, versículo de número 2. Paulo diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come o quê? Legumes. O que é que Paulo está dizendo? Que existem dois tipos de crente.
Um crente que acha que tudo pode e o outro que pensa que não pode nada. Pode nada. E é preciso buscar o equilíbrio. É preciso ver o que se pode e o que não pode na vida cristã. A fraqueza de consciência, ela é real no meio da igreja. E nesse aspecto, fraqueza de consciência significa que tem crente forte, estruturado na fé, baseado na doutrina, porque a palavra fé aqui é doutrina, sistema de doutrina, que leva a estabelecer uma forma de conduta cristã. Pessoas que conhecem a doutrina, que estabelece a conduta do cristão. Então usa-se a expressão crê, um crê. E esse que crê aqui acredita no ensino que pode fazer tudo. O outro crê, acredita no ensino que não pode fazer nada. Aí é complicado. E nós precisamos de um denominador aqui. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: mas nós que somos fortes, nesse contexto forte de consciência, devemos suportar o quê? A fraqueza dos mais e não agradar a nós mesmos. Ou seja, um crente que possui musculatura espiritual, estrutura espiritual, ele não se comporta como criança diante de outra criança. Ele age como adulto. Alguém vem com comportamento infantil, mas ele age como um adulto. Como um adulto. Eu estava numa festa de casamento e eu vi uma mulher ser elogiada 2 vezes por causa do vestido que ela estava usando. E quando eu termino de celebrar um casamento, nos comes e bebes, eu passo nas mesas, cumprimentar as pessoas. Eu não sou noivo não, mas gosto de passar na mesa, cumprimentar as pessoas que estão ali, conhecer. E eu fui passando nas mesas e parece que aquela mulher estava acertando o lado que eu estava indo. Que eu vi as 2 cenas. A primeira cena, chegou uma mulher e disse assim: menina, tu está abalando com esse vestido. Menina, tá chique. Ela olhou para a outra e disse: você também, não sei o quê. Aí lá na frente a outra disse: tu veio arrasando hoje. E ela ficou: tu também, não sei o quê. Só que quando ela foi saindo dali, uma adolescentezinha passou por ela e deu uma tapa nela na barriga e disse: que lapa de bucho é esse? Pá! Ela disse: vai olhar o bucho da tua mãe. Eu disse: oxe, agora ia receber um elogio, mas quando foi para receber a crítica, perdeu o equilíbrio. Tem gente assim, irmão, só gosta de elogio. Ele é nutrido por elogio, mas quando leva uma tapa no bucho, esquece que é crente. Que é isso, irmãos? Você precisa ter consciência do que você é. Você não é anjo quando as pessoas dizem que você é anjo. E você não é demônio quando as pessoas dizem que você é demônio. Você é um ser humano. Procure entender quem você é e aceite quem você é. E pare de querer ser o que as pessoas dizem que você é. Obadias chegou para Elias e fez o maior elogio: tu és o meu senhor Elias. Elias nem se empolgou. Vai, chama Acabe, o teu senhor. Quando vem Acabe olha para Elias e diz: tu és o perturbador de Israel. Elias nem aí, nem para a crítica, nem para o elogio. O perturbador é tu e a casa de teu pai. Nem para a crítica, nem pelo elogio. Ele disse: eu sou Elias. Eu sou Elias. Ou você tem a consciência do que você é, ou você vai ser massa de manobra. Entendeu? As pessoas vão dizer o que você é e você nunca vai ter sua personalidade, sua característica, porque você vai ser sempre o que as pessoas dizem. Então é preciso ter o equilíbrio nessas coisas. Ter o equilíbrio. E entender que nessa vida você nunca vai ter a unanimidade. Sabe o que é a unanimidade? O aplauso de todo mundo. Sempre vai ter alguém para te vaiar. Enquanto tem alguém assim, ó, mangando de você.
Porque tem gente que pensa que ele vai ter a unanimidade. Irmãos, Deus tem a unanimidade. Todo mundo da terra ama a Deus, crê em Deus, confia nele, gosta dele. Sim ou não? E tu é melhor do que Deus, é? Porque se Deus não tem a unanimidade, Jesus não teve a unanimidade. Teve uma hora que pegaram Jesus para jogar Jesus de um despenhadeiro abaixo e ele escapou das mãos dele, foi para outro lugar. Tem gente que eu fico pensando assim, ele quer estar nos cantos e acha que todo mundo vai gostar dele, todo mundo vai aprová-lo. Deixa de ser abestalhado. Isso é besteira no teu juízo, acaba com isso. Sempre vai ter alguém que não gosta de você. E o que é que eu faço, pastor? Seja você. Seja você, mantenha o seu foco e vai em direção ao que Deus quer. Porque se tu for olhar para quem te critica e quem te elogia, você perde a direção. Olha para o autor e consumador da fé, que ele vai cumprindo aquilo que ele tem na tua vida e na tua história. Seja você. Seja você. Então vamos buscar o equilíbrio dentro desta visão da maturidade de consciência, para não vivermos como fracos de consciência na igreja. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10 ao versículo 12. Eu acho que hoje eu vou ficar só nesse ponto aqui. Na próxima quinta estaremos ministrando mais uma vez este assunto, dando continuidade. É um assunto que ele vai somando novas informações. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 10 e o 12. Diz assim: porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Veja que Paulo fala de fraco de consciência. Pessoas que não têm conhecimento, estrutura, para ver determinados privilégios e direitos da vida cristã por conta da sua tenra idade na fé. Tem muitas coisas que são permitidas na Bíblia e que nós não podemos fazer na frente de outras pessoas porque eles não estão na estatura de ver determinadas coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Não estão na estatura da fé, ainda são meninos. O meu comportamento maduro pode influenciá-los negativamente. E eles acharem que eu estou fazendo coisas erradas e eles terminarem indo pelo caminho errado. Então, não tem problema um crente sentar numa mesa de bar para tomar uma cajuína com uma pessoa que está tomando a cerveja. Não tem problema nenhum. Agora, não é certo, não é bom, porque um novo convertido vai ver, vai pensar que os dois estão tomando cerveja. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O crente está lá, tomando a cajuína da mesma cor, mas é cajuína. E o outro tomando cerveja, o amigo dele que não é crente. Será que isso é bom? Sim ou não? Não. Não é bom, porque o novo convertido vai ver e vai dizer, olha ali, ó, o crente, o irmão estava pregando ontem e agora está tomando uma 51, uma braminha, Itaipava e não sei o que, e vai. Estou ganhando comissão por essa propaganda não. Mas tem crente que é assim. Então, vigia, soldado. Vigia. Mas não é pecado. E eu estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que não é bom. É o que Paulo está dizendo aqui. Não é pecado, meu querido. Você tomar sua cajuína perto do seu amigo lá. Agora não é bom, porque você pode induzir alguém que não tem a mesma estrutura que você a entrar no caminho errado. Sim ou não? Eu estou só começando, mas eu vou mostrar os princípios éticos de liberdade cristã, para você ter mais ou menos uma ideia. Então, há alguns princípios que regem a conduta do cristão.
para que o crente saiba o que deve e o que não deve fazer. Como cristão, é preciso ele ter o conhecimento de alguns princípios. Primeiro, o princípio de convicção doutrinária. Eu estou falando de quê? O princípio é você ter convicção que aquilo que você vai fazer não vai ferir a doutrina. A doutrina, não é costumes de igreja, é doutrina. E você tem que saber diferenciar. Igreja possui costumes, bons costumes possui. Mas existem os costumes e a doutrina. E você precisa ter muito cuidado, não é nem tanto com os costumes, é com a doutrina. Porque se você fere a doutrina, você vai bater lá no céu da boca da onça. E você sabe onde é. Então, cuidado para não ferir a doutrina. Costume se muda com o tempo. Há uns 20 anos atrás, televisão não era permitido nas Assembleias de Deus do Brasil. Hoje todo crente tem televisão e cada um maior do que a outra. Tem um que tem quase um cinema dentro de casa. Porque isso não era doutrina, isso era costume. Isso era costume. E costume, com o passar do tempo, ele sofre alteração. Doutrina não. No tempo de Moisés, adulterar era pecado, sim ou não? E hoje? E hoje? Roubar era pecado? E hoje é? Então veja que doutrina bíblica, ela está fundamentada a princípios imutáveis. Entendeu? A doutrina está ligada a princípios imutáveis, imparciais. Em qualquer geração, em qualquer época, o que é pecado sempre vai ser pecado. Costume sofre alteração, doutrina não. Então, para se fazer qualquer coisa que você deseja como cristão, você primeiro tem que ter a convicção doutrinária. 1 Coríntios 4 e 6, veja o que é que diz. 1 Coríntios 4 e 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós, vendo o exemplo dos obreiros, em nós aprendais o quê? Em nós aprendais o quê? A não ir além do quê? Do que está? Então, o que rege a conduta do crente é o que está escrito, é o que está na Bíblia, é o ensino bíblico. O crente ele não pode ir além daquilo que a Bíblia autoriza, daquilo que a Bíblia estabelece como norma de conduta. Não vá além daquilo que está escrito. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Então, Romanos capítulo 14, versículo 1 e o 2, vamos lá. Só para a gente ter mais ou menos uma noção acerca dessa limitação imposta pelas Escrituras. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come o quê? Legumes. Versículo 22. Tens tu fé em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Porque aquilo que ele aprova é aquilo que ele crê. Aquilo que ele crê é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Se o que você crê tem fundamento bíblico, então tudo bem. Agora, não vá fazer as coisas para depois, por falta de orientação, de conhecimento bíblico, está perturbado, está aí sem paz, sem alegria, sem a presença de Deus, e culpar os outros não. É você que está fazendo coisa que está indo no caminho fora da Bíblia. Então a base é as Escrituras. A base é as Escrituras. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvida, aquele que não tem segurança no ensino,
O que é que diz? Se come está o quê? Condenado. Porque não come e tudo que não é feito de fé é pecado. Tudo que é feito fora do ensino puro das Escrituras é pecado. Se você tem dúvida, eita, eu não sei se a Bíblia permite, eu não sei se a Bíblia... Então não faça. Não faça, porque se você fizer em dúvida, você já peca só porque tem dúvida. Pode até ser permitido, mas só porque tem dúvida você vai pecar, vai ficar com a consciência perturbada. O diabo vai pegar essa fraqueza de entendimento para te perturbar. Dizer que aquilo é pecado, mesmo não sendo, só para te perturbar, tirar a tua paz. Capítulo 16, versículo 17, diz assim, Romanos: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos, o quê? Contra a doutrina que aprendeste. Veja que existe cristão que vai contra a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, a doutrina que lhe foi ensinado, a boa doutrina, porque existem falsas doutrinas, a má doutrina. E ele está mostrando aqui que tem pessoas que vai além, vai contra. Então é preciso ter muito cuidado para não fazer nada que venha contrariar a doutrina. Quem diz amém? Segundo princípio que rege a liberdade do crente, o princípio da edificação. Primeiro, o de convicção doutrinária. Se você tem convicção, glória a Deus. Aí depois você parte para o segundo princípio, o princípio de edificação. 1 Coríntios 10 e 23. 1 Coríntios 10 e 23. Acho que esse retorno... Paulo diz assim, 10 e 23. Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o crente, ele tem que ver se aquilo que ele vai fazer, que ele está fazendo, vai promover edificação. Em Romanos capítulo 15, versículo 2, diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, o quê? Para a edificação. Então, o crente, ele tem que ver o que vai promover edificação própria e edificação no próximo. Tem coisas que não vai promover edificação no seu irmão, então evite de fazer na frente dele, evite de usar na frente dele, para ele não se entristecer, para ele não ficar triste, para ele não lhe julgar errado. Então é preciso o crente ter essa sabedoria, e eu estou falando aqui de fraqueza de consciência, como lidar com isso. Analise os princípios que dá a liberdade cristã, o princípio de convicção doutrinária, aí vem o princípio de edificação. Se não vai promover edificação, evite. Mas não é pecado, pastor? Não é. Mas não vai promover no momento a edificação. Então evite. 3. O princípio de moderação. 1 Coríntios 6 e 12. Vamos lá, bem rapidinho. 1 Coríntios 6 e 12. O princípio de moderação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, o que? Convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dominado, a pessoa que permite se dominar, fica viciado em certas coisas que nem é pecado, mas se torna um empecilho, um embaraço. Porque a pessoa não tem moderação. Tem gente que é assim, irmãos. Ele vai brincar de futebol uma vez,
Aí depois fica viciado, é direto. Aí queima ciclo de oração, queima vigília, queima os trabalhos da igreja. Não, porque agora tem um. Querido, controle nisso. Controle, equilíbrio. Porque tem coisas que é permitido, mas tem que ter moderação, equilíbrio, para não se deixar ser viciado. Tem gente que facilmente se vicia nas coisas, entendeu? Tem tanta coisa boa, irmãos, que não é pecado, mas o crente termina se embaraçando com a bênção. Tem gente que se embaraça com a própria bênção, com a própria vitória. Os homens estavam com sede, Deus disse: leva-os para beberem. E tu fica observando quem é que joga água na boca e quem desce com a cara toda no rio. Era a bênção diante deles, mas não souberam administrar. Tem gente que é assim, igual os soldados de Gideão. Diante da bênção, perde a noção do perigo. Aí mete a cara na bênção e esquece que estão prestes a uma guerra. Esquece que estão num clima de guerra. Aí tem gente que é assim, mete a cara na bênção. É só lazer. Daqui a pouco cai no pecado porque parou de orar, parou de ler a Bíblia. Não, mas pode lazer? Pode. Mas lazer com equilíbrio. Com equilíbrio. Até na igreja tem que ter equilíbrio. Porque tem gente que é desequilibrada até com a igreja, irmão. Nem Deus quer isso. Deus não quer ser amado loucamente. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Porque tem gente que quer ser doido na igreja. Aí deixa a casa lá uma bagunça, não faz comida para o marido, não cuida dos meninos, os meninos é uma catarreira só, a casa é uma imundícia, os urubus chegam a dar voo rasante porque é uma carniça naquela cozinha, e ela: meu negócio é com Deus. E Deus diz: comigo não, fedorenta. Comigo não. Porque até para estar perto de Deus, Deus diz que é para tomar banho. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Toma banho para vir para a presença de Deus. Aí tem gente que é desequilibrada até para adorar a Deus, irmão. Aí depois fica dizendo: 1000 cairão ao meu lado. Quem é que não cai de um jeito desse? Quando levanta o braço assim. Quem é que não cai? Cai 1000 não, cai em 10.000 de uma vez só. Que 1000? Pelo amor de Deus, irmãos. Eu fui orar uma vez para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quase que os irmãos morriam da suvaqueira de um crente que estava lá na hora. Glória, glória, glória. E o gambá saindo assim. Pastor, está sendo filmado. É para aprender também quem está em casa. Tome banho para vir para a igreja. Ninguém merece isso, irmão. Aqui é ovelha. Aqui é um curral de ovelha. Amém? Aqui é um curral de ovelha, irmãos. Mas o povo parece que não quer ser mais ovelha. Quer ser outra coisa. Não, tome banho. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe a prova. Ah, a prova para tomar banho. Pelo amor de Deus, irmão. Equilíbrio. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Equilíbrio, moderação. Tem coisas que não é pecado, irmãos. Tem indumentária que não é pecado. Sabia, irmãos, que não é pecado. Mas cuidado para não estar aqui com aquele brinco desse tamanho aqui assim, olha. Pelo amor de Deus. Equilíbrio nas coisas. Não é pecado você se arrumar, dar uma chapinha no seu pichel. Não é pecado não. Esticar um pouquinho. Se ajeitar, colorir um pouco, ajeitar. Porque tem que... Não, é da cor do que nasceu, da cor... Meu Deus do céu. Deus me deu assim, vai ficar assim. E é. Então não apara mais o cabelo da venta não. Deixa cair no chão assim o cabelo do teu nariz. Porque é Deus que está fazendo crescer. É umas ignorância, irmão. Pelo amor de Deus. Se ajeite, irmã. Se ajeite, irmão. Não seja malaponjo, não. Equilíbrio. Eu não sei porque o meu marido não sente mais nada por mim. Tu ainda pergunta, não sabe, é?
Dá um cheirinho assim, para ver se tu sabe ou não sabe. Eu não sei porque a minha mulher não sente mais atração por mim. Vê esse pé de chulé aí, vê. Lava esse pé, bota um talco, um pozinho, um limão, faz alguma coisa, que ninguém quer namorar com tapuru não, rapaz. Oxi. Eita lá, pastor, até isso você não viu nada ainda, eu estou só chegando. Estou só chegando, vocês vão ver. Chega a hora de eu dar estudo para casais aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver. Pastor tem que ensinar até isso, irmão, na igreja. Pastor não tem que pensar só no movimento refrão. Vai, sou desse não. Eu sei a hora do refrão e do refru. Irmãos, eu sei a hora do refrão. Viu domingo no refrão? Eita, batei. Mas agora é a hora do refru. Pega lá, soldado. Pega lá e toma banho. Tem a hora, irmão, tem a hora. Eu estou só começando. Mas chegou a hora. Deus abençoe. Quinta-feira eu estou aqui. E eu vou dar continuidade a esse estudo. E se você ficar em casa, não tem culto em nenhuma congregação da DCeara. Porque é para todas as famílias descerem e vir para a sede e nós estudarmos a Bíblia junto. Depois não diga assim, eu não sabia. Quem mandou ficar em casa podendo estar na igreja? Quando não pode, tudo bem, está justificado, está doente, está trabalhando. Mas você podendo estar na igreja, vai ficar em casa fazendo o quê, santo? Vem embora para a igreja, vamos estudar a Bíblia junto, vamos crescer junto. Deus vai levantar uma igreja poderosa dentro de Caruaru. Crentes sábios, inteligentes e fervorosos. E cheiroso também. Cheiroso também. É melhor andar cheiroso do que andar cheirando. É ou não é, minha filha? Todos em pé. Aliás, vamos louvar Jesus com um hino, irmão Wagner, para a gente recolher dízimos e ofertas. Irmãos, contribua com alegria, nos ajude. Nos ajude. Eu estou fazendo o que eu posso para colocar as coisas em equilíbrio. E Deus sabe, viu, irmãos? Deus sabe que eu tenho feito um esforço muito grande para poder, mas nós ainda estamos pendentes com alguns aluguéis que é do mês passado. E eu preciso completar o pagamento desses aluguéis. Eu preciso completar. Nós temos que parar de estar pedindo ajuda na sede, pelo amor de Deus. Eu estou em Petrolina esse tempo todinho, nunca pedimos um centavo na sede, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que eu vou estar passando vergonha aqui, não. Está pedindo as coisas para a sede, está pagando aluguel aqui? Não, irmãos. Nós vamos enxugar um pouco, depois as coisas vão se ampliar. Tem uns pontos de pregação que vamos abrir, tem umas congregações num preço menor que vamos abrir, mas vamos enxugar um pouco. Me ajude, me compreenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E contribua com alegria, seja dizimista na casa do Senhor, seja fiel. Eu tenho sido dizimista desde os meus 11 anos de idade. Que Deus tem me ajudado até hoje, 43 anos. Vocês pensavam que eu tinha 20, né? Mas é só 43. Vamos orar?